intensivão à prova Enem. Isso mesmo, a semana que a gente preparou com todo cuidado, com os conteúdos que mais caem no Enem. E a gente vai te ensinar como você pode potencializar seus estudos. Então, se você chegou até aqui e não está na nossa comunidade, tá vacilando. Tem que entrar aí. No link da descrição a gente coloca as nossas duas comunidades, o Telegram e o WhatsApp. Então, entra lá na nossa comunidade. Vamos pro vídeo. Galera, eu, assim como vocês, também já fiz a prova do Enem. E eu fiz essa prova 3 vezes. Por que é que eu tô falando isso? Porque na primeira vez eu fiz só para treinar a prova e eu não me preparei em nada. Na segunda vez eu já tinha um direcionamento do que eu queria. E eu comecei a me preparar um pouco. Na terceira vez foi a que eu realmente me preparei para essa prova. E na terceira vez eu enfrentei muito a ansiedade que a prova traz pra gente. Porque a gente pensa na concorrência, a gente pensa num monte de conteúdo, a gente pensa em uma série de coisas. E eu pensava em tudo isso. Eu pensava o quanto aquilo poderia decidir a minha vida. A minha vida em termos de universidade. E entrar na universidade pública sempre foi o meu sonho. Então eu realmente queria muito aquilo. Só que eu não sabia como fazer para alcançar o meu sonho. E aí eu passei a pesquisar muito na internet, muito. E eu criei um método. Esse método é o que a Brasil Aprender emprega hoje para várias pessoas na nossa plataforma Aprender. Eu vou explicar um pouco para vocês aqui da minha trajetória até o Enem. No primeiro ano, como eu disse, eu não me preparei. Só fui fazer a prova. E aqui estão as minhas observações. Era muito mais cansativa do que eu pensava a prova. Mas é muito mais cansativo. Muitas horas sentada, muitas horas lendo. E eu não me preparei psicologicamente para estar naquele momento. Então eu cheguei muito cansada. No segundo ano, eu já tinha um direcionamento do que eu queria. Eu queria uma faculdade de exatas. E aí eu estudei mais para matemática e ciência da natureza. Porque aqui também entra outro ponto importante. Eu não sou essa pessoa da matemática e das exatas. Mas se era o curso que eu queria, eu precisava potencializar essa minha área de dificuldade. Então eu identifiquei o que eu sabia menos e me concentrei nisso para chegar no meu objetivo, que era mandar bem no Enem, que era alcançar o meu sonho de entrar numa faculdade pública. Então, no segundo ano, eu falei, vou estudar para matemática e redação, porque tem os maiores pesos. E aí, o que é que aconteceu? Eu separei alguns assuntos, fiz um cronograma com metas irreais. Eu colocava que eu ia estudar 4 horas por dia, 5 horas por dia, eu ainda tinha um colégio. Então, era impossível o meu cronograma, era irreal. E o que é que acontecia? Eu sentava para estudar, e aí eu estava cansada já das coisas e falava, vou estudar na cama. Não dá certo. Era 2 minutos de videoaula, 2 horas de sono, não estudava nada. E aí tudo isso ia causando uma pressão dentro de você, porque você não está alcançando as metas que você colocou. Os conteúdos vão se acumulando e se acumulando. Tá. Fiz o segundo ano, melhorei a minha nota de matemática, mesmo estudando assim, aos trancos e barrancos, e melhorei também a minha nota de redação. No terceiro ano, eu fiz um trabalho mais focado. Eu realmente precisava estudar as exatas e eu realmente precisava melhorar minha redação. Então eu passei a escrever uma redação por dia. Isso mesmo, uma redação por dia. Do dia que eu me inscrevi para o Enem até um dia antes da prova, eu escrevi uma redação por dia. E eu sei, é muita redação, gente. Mas isso me ajudou absurdamente. Vocês não têm noção do quanto me ajudou. Eu escrevi a minha redação do Enem em menos de 40 minutos. Então, na hora da prova, me ajudou demais, porque eu tinha determinado o tempo de 1 hora e me sobraram 20 minutos para eu gastar em outras questões. Então, isso foi importante. Outra coisa foi matemática. Eu identifiquei os assuntos que eu sabia menos e comecei a focar neles. Focar. E eu estudava todos os dias. Então, eu assistia videoaula, eu fazia resumo, eu fazia exercício. Principalmente os exercícios, gente. Porque os exercícios me deram uma habilidade de identificar a questão e minha cabeça parece que criava várias trilhas para resolver aquela questão, quase que imediatamente. Então, fazer os exercícios me ajudou demais. Quando chegou nesse resultado do Enem decisivo, que era do terceiro ano, eu aumentei muito a minha nota de redação. Eu tirei 980 pontos na redação. E a minha nota de matemática também aumentou
muito, 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 muito. E isso fez com que eu alcançasse o meu sonho. Eu realmente ainda não sabia qual curso eu queria. Eu só sabia que eu queria um curso na área de exatas. Mas isso me ajudou muito a ingressar na universidade pública que eu queria. E é isso que eu quero ensinar a vocês. Formas que me ajudaram a alcançar o meu sonho de entrar em uma federal. E as formas que eu usei para mandar bem no Enem, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa que você precisa ter em mente é qual é o seu objetivo. Vocês lembram que eu falei que o meu objetivo era uma faculdade na área de exatas? Não sabia qual curso, mas eu sabia que era da área de exatas. Então, se você identificou isso, você vai identificar também que as áreas de exatas têm mais peso para os cursos de exatas junto com a redação. E as áreas de humanas têm mais peso nas áreas de humanas junto com a redação. O miserável é um gênio! Então, você precisa se dedicar muito a essas áreas para aumentar a sua nota. Mas não abandonar as outras áreas, porque se sua nota for ruim nas outras áreas, vai prejudicar a sua nota final. Mas vamos lá. Quando você se inscreveu para fazer o Enem, você tem que ter em mente como é que o Enem vai te avaliar. E para fazer isso, o Enem usa uma coisinha chamada TRI. O que é isso? Teoria de resposta ao item, que é um modelo estatístico que ela usa para calcular a sua nota. Esse modelo estatístico, essa teoria, ela se baseia em duas palavrinhas: coerência pedagógica. Então, se eu não tivesse coerência pedagógica, não adiantaria eu ter estudado tanto. E aí vocês podem se perguntar, o que é coerência pedagógica? Calma, respira. Coerência pedagógica é... O Enem, ele divide as questões em 3 níveis. Então, acompanha. Nível fácil, médio e difícil. Ele não explica quais são as questões fáceis, médias e difíceis. Não tem nenhuma marcação indicando quais questões são as médias, quais são as fáceis e quais são as difíceis. Pois é. E aí, do meio dessas questões embaralhadas, você faz o trabalho de identificar quais são, na hora de responder. Então, como é que você mantém a sua coerência pedagógica? Se você acertar muitas questões fáceis e médias e errar as difíceis, beleza, porque você tem um conhecimento intermediário e não um conhecimento avançado, por isso você não acertou as difíceis. Mas você manteve uma coerência, acertando as fáceis e as médias. Se você acertou as fáceis, errou as médias, acertou muitas fáceis, errou as médias e acertou todas as difíceis, o MEC vai olhar pra você e vai dizer que você foi incoerente. Acho você sim incoerente, você está onde te convém. Então, isso vai baixar muito a sua nota. Não adianta você querer responder as questões que parecem mais difíceis porque elas têm a nota maior. Tentem manter a coerência pedagógica, acertando questões médias e fáceis. Se você se preparou para fazer a prova, se preparou com conteúdo, com exercício, preparou essa saúde física e mental, quando chegar na hora da prova e você não souber responder uma questão, pule. Pule, mas pule sem peso na consciência. Se joga, pula. Por quê? Porque no Enem você tem um inimigo chamado tempo. Você tem, em média, 3 minutos para responder cada questão. Se você perder 20 minutos em uma questão que é considerada difícil, isso está tomando o seu tempo de fazer as questões fáceis e aumentar a sua coerência pedagógica. Então pula a questão que você não sabe. Depois você volta e responde essa questão. No final, se sobrar tempo, se não sobrar, você chuta. Então, você tem que fazer o possível para manter a sua coerência pedagógica. Beleza? Ficando claro isso. Então, eu estou entendendo um pouco melhor sobre o Enem. Ele me avalia por esse negócio chamado TRI, que é a teoria de resposta ao item, que calcula a minha nota com base na minha coerência pedagógica. Beleza, então quanto mais coerente eu for, mais nota eu tenho. Aí agora entra uma coisa que eu sempre falo, que é um mantra do Enem. Então você tem que repetir isso exaustivamente. Quando você estiver cansado de repetir, você repete de novo. Que é, preciso estudar o que eu sei menos e cai mais. Então vamos lá? Preciso estudar o que eu sei menos e cai mais. Ok. Menos sei, mais cai.
Como eu vou identificar que conteúdos são esses? Quer saber quais conteúdos você menos sabe? Vai fazer os exercícios, vai fazer os simulados. Aqui você tem a identificação dos conteúdos que você menos sabe. Inclusive, o Brasil Aprender fez um simulado. Então, eu vou deixar o link aqui na descrição. Você clica e faz o simulado para a gente identificar o que você sabe menos e te contar o que você sabe menos. O que cai mais, aí você tem que estar na nossa comunidade. Porque na nossa comunidade a gente preparou um documento com os conteúdos que mais caem no Enem. Mais do que isso, a incidência deles, se eles caem incidentemente como conteúdos fáceis, médios ou difíceis. Então isso vai te ajudar a montar o seu cronograma de estudo, o seu plano de estudo. E aí entra uma outra questão depois do mantra, né? Do sei menos e cai mais. Crie um plano. Se você tem uma meta, um objetivo, aqui é o meu objetivo, eu preciso traçar uma trajetória até o meu objetivo. E essa trajetória não precisa ser assim linear, bonitinha, ela pode ser assim meio louca, sei lá. Mas o importante é que eu chegue no meu objetivo. Então, você precisa ter um plano. Primeira regra para criar um plano: tire tempo. Sim, gente, o Enem é uma prova com muito conteúdo. E você precisa se dedicar. Tire um tempo de qualidade para se dedicar a isso. É o seu sonho? É o seu objetivo? As coisas que você quer para sua vida nos próximos anos estão relacionadas com essa prova? Então, tira um tempo para estudar para essa prova. Tira um tempo para se preparar. Como que você faz isso? Poxa, eu me distraio muito nas redes sociais. Eu tenho dificuldade de ficar concentrada tanto tempo. Tranquilo. Você pode tirar 10 minutos, 20 minutos, mas enquanto você tiver esse tempo, é um tempo do Enem, sabe? Um tempo de qualidade. Pois é, você vai lá na função não perturbe do celular, ativa ela, não vai chegar notificação de grupo nenhum, não vai chegar notificação do seu Facebook, do seu Instagram, de nada. E aí você vai se dedicar naquele período só a estudar o que você se propôs. Então, se naquele dia eu falei que eu ia estudar aritmética, de matemática e que eu ia me preparar, eu tenho 20 minutos para fazer isso. E eu só vou fazer isso. Beleza? Então fica certo aí. Primeiro você precisa criar um plano. E para esse plano dar certo, você tem que tirar um tempo para executar o seu plano. Top! Pesquise quais conteúdos mais caem. Se você não quiser pesquisar, e é o que eu te aconselho, entra na nossa comunidade e pega lá o conteúdo, porque você está poupando tempo. Então, não ignore a redação. Gente, sério, eu vejo muita gente querendo ignorar a redação porque o Enem tem muito conteúdo. E se você está começando a estudar hoje, você tem menos tempo do que muita gente. Mas não se preocupa, você pode potencializar o seu tempo. Talvez as pessoas não estejam fazendo isso. Mas, de forma nenhuma, ignore a redação. Porque é a redação que tem o peso maior na maioria das faculdades. Então, ela vai ter um impacto direto na sua nota. Se concentra na redação. Gasta um tempo para ler e entender qual é cada pontinho daquele que a pessoa que corrige a sua redação tem como base. Então, tira um tempinho para olhar quais são os conectivos que você pode usar para enriquecer o seu texto. Como você fazer uma introdução bacana, como você pode fazer um script de redação. Inclusive, essa é uma dica que eu dou. Eu criei o meu próprio script de redação. Uma forma que eu gostava de escrever as minhas redações e que abordava o conteúdo. Por quê? Porque quando chegasse no Enem, caem uns temas às vezes meio bizarros, que a gente não está acostumado e a gente não vê tratando, às vezes a gente nem sabe o que é. Mas eles dão uns textos de base, então calma e respira. Lembra do seu script que você usou no Enem. E aqueles textos, junto com o seu repertório, vão te ajudar a construir um texto bacana para você tirar uma nota legal na redação. Então, você precisa se dedicar a estudar a redação. Não é só se dedicar aos conteúdos. Então, foca na redação. Treine muito, gente, mas é muito mesmo. Quando eu falo muito, é muito. Faz muito exercício, muito. Quando a gente vai cansar de fazer exercício, faz mais exercício. Por quê? Porque o exercício, ele te dá a habilidade de fazer as coisas em menos tempo. Quanto mais você exercita, mais forte você fica naquele ponto. É tipo uma academia. Então, mais forte você está ficando naquele ponto.
Quando chegar na hora do Enem, se você ia gastar 5 minutos para resolver aquela questão e você conseguiu resolver ela em 3 minutos, Que bodybuilder, porra! valeu super a pena todas as horas que você dedicou para fazer os exercícios. Então treinem. Façam simulados, inclusive, que não só te deem a nota, mas te deem um resultado detalhado, porque lá no Aprender a gente cuida muito disso, de dar o resultado detalhado para o aluno, para ele entender quais são as minhas falhas e por que eu estou estudando tal conteúdo hoje, por que eu vou estudar tal conteúdo amanhã. Então é importante você ter essa consciência do seu processo de preparação. Tudo isso vai te ajudando a alcançar o seu sonho, a alcançar o seu objetivo. Então, não se distancia dessas regras, não se distancia dessas dicas. Na verdade, não são regras, são dicas que eu tô dando aqui para vocês, porque eu já passei pelo que vocês estão passando. Então, eu quero compartilhar a minha experiência. Eu quero que vocês não errem nas coisas que eu errei e eu quero que vocês tenham um potencial ainda maior, porque o que eu vou falar agora foi uma coisa que eu perdi muito tempo. Você tem pouco tempo para estudar para o Enem, a verdade é essa. Então, em um ano você tem pouco tempo. Mas você tem menos tempo ainda se você for pesquisar todo o conteúdo que você vai estudar. Porque imagine, de cada conteúdo você pesquisar uma videoaula e você vai fazer o resumo dessa videoaula, ou vai sintetizar de alguma outra forma que seja legal para você. Vai procurar exercícios, vai procurar a resposta desses exercícios. Tudo isso, gente, leva um tempo absurdo, vocês não têm noção. E isso está te atrapalhando. Então, assim, se você tem muito tempo, tem muito conteúdo de graça na internet e você pode ir fazendo esse trabalho de separação. Você não tem tempo? Faz um investimento em você, investe, potencializa o seu tempo. Fala assim, eu tenho esse tempo aqui, eu vou potencializar o meu tempo fazendo assim. Tem uma plataforma que fez essa separação desse conteúdo para mim e me diz, esse é o conteúdo da internet que a gente achou de melhor qualidade. E é ele que vai te ajudar a estudar tal e tal problema que você tem. Investe, porque você está encurtando a sua jornada. Se a sua jornada ia ser assim, toda a curva, você está caminhando para que ela seja retilínea, para que ela tenha menos percalços e turbulências e que você potencialize o seu estudo. Eu sempre vou falar disso, porque esse é o foco do Brasil Aprender, é potencializar o seu estudo, fazer com que você alcance os melhores resultados que você pode conseguir. Então vamos lá, gente, continuando. Como é que a gente estuda? Eu já defini o meu tempo, eu já defini os assuntos, eu já defini uma série de coisas. E agora, como eu estudo? Vamos lá. Eu vou até colocar aqui esse método porque eu acho ele muito bacana e é o que todas as pessoas que estão no Brasil Aprender usam e funciona muito, gente. Que é, primeiro se concentra no conteúdo. Então, quando eu falo conteúdo, é a sua fonte de conteúdo. Se você vai estudar por uma videoaula, tudo bem. Tem gente que aprende melhor por vídeo. E aí você tem... O seu conteúdo é uma videoaula. Tem gente que aprende melhor lendo. Então o seu conteúdo é um livro, é um artigo, é um resumo, algo do tipo. Então esse é o seu conteúdo. Depois, eu venho para sintetizar. Então eu aprendi esse conteúdo e eu vou sintetizar esse conteúdo. Como é que eu faço isso? Pra mim, funciona muito escrever. Eu gosto muito de escrever e eu aprendo muito quando eu escrevo. Então, eu gosto muito de fazer resumo. Mas tem gente que não gosta na praia dele e que aprende muito falando, explicando. Então, às vezes, se você viu um conteúdo legal e você quer saber se você aprendeu, você quer sintetizar essas informações para gravar, explica pra você mesmo. Não vai ter ninguém na sala, no seu quarto, sei lá, onde você estuda. Você vai estar lá falando que nem louco. Mas se isso te ajudar a sintetizar, faz. Porque vai te ajudar lá na frente. Depois que a gente sintetiza, a gente treina. E aqui entre os exercícios. Treinem. E se puderem treinar marcando o tempo, melhor ainda. Porque o Enem tem essa questão do tempo. Então se você aprendeu, se acostumou, né? A palavra é essa na verdade, se acostumou a fazer os exercícios em um determinado período de tempo, no Enem o tempo não vai ser uma pressão, vai ser uma coisa comum, porque você se preparou durante todo o processo para estar naquela situação. E aí entra aqui um ponto, gente, muito importante.
sobre a preparação. Preparem a sua saúde física e mental. Se você vai participar de uma corrida de carro, o seu carro vai ter todo o cuidado do mundo. Então você vai querer que ele esteja no melhor estágio possível, para que ele possa dar o melhor dele. Na corrida do Enem, na trajetória que você está traçando para o Enem, você é o carro. Então você precisa estar no seu melhor estágio. Você precisa dar o melhor de si na hora da prova. E para isso você tem que cuidar da sua saúde física e da sua saúde mental. Então, muito importante essa dica. Não pulem isso. Vai dar tempo, respire e se concentra, tá? Calma, que a gente vai conseguir mandar muito bem no Enem. Estamos criando essa semana para isso, para te ajudar a mandar muito bem no Enem. Então é isso, galera. Esse foi o nosso conteúdo de hoje. Amanhã a gente vai trabalhar como responder rápido questões de exatas, porque isso me ajudou muito na hora da minha prova que eu realizei. Eu aprendi várias técnicas para responder essas questões de uma forma mais rápida. E é isso que a gente vai mostrar amanhã. Vai ser tipo uma revisão zona de matemática para o Enem, com foco nessas técnicas para você responder a prova mais rápido. E aí eu quero falar agora, e eu preciso muito da atenção de vocês, que é sobre depois de amanhã, nosso terceiro vídeo. Por que você está falando do terceiro vídeo? Porque quem está na nossa comunidade tem um benefício. Vocês lembram lá no início que eu falei que você ia ser VIP se você entrasse na nossa comunidade? Pois é, chegou sua hora de brilhar. As pessoas que estão na nossa comunidade, elas vão nos mandar redações, nós vamos sorteá-las e escolher para corrigir de acordo com o Enem, totalmente gratuito. E depois a gente vai mostrar aqui no terceiro dia quais são os pontos fracos de redação que a gente tem que prestar atenção e se concentrar. Quais são os furos de redação que a gente tem que se concentrar para mandar bem. Então, se você achou que até agora você não tinha nenhum motivo para entrar na comunidade e você quer saber como mandar muito bem em redação, você tem que entrar na nossa comunidade. Aí eu repito, o link está na descrição. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, manda para os seus amigos. Chame esse seu amigo, quem sabe ele não é até aquela pessoa que vai chegar lá no final junto com você, que é aquela pessoa que vai te dar apoio quando você estiver sem saco para estudar. Vocês podem até estudar juntos, eu sei que o momento é complicado, mas por chamada de vídeo e um incentivando o outro. Então, é muito melhor quando a gente chega no final junto. E é muito importante que esse processo ocorra em conjunto. Por isso, manda para os seus amigos, para os seus colegas, para as pessoas que você sabe que vai fazer Enem. Se esse conteúdo te ajudou, provavelmente vai ajudar elas. Então é isso, gente. Um beijo e até amanhã. Eu tô super ansiosa com essa semana e eu queria agradecer a participação de vocês. Está sendo incrível.